Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Toda sexta-feira, as aulas são direcionadas ao Enem e hoje as dúvidas serão referentes às aulas de língua portuguesa, matemática, história e biologia. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco estão aqui comigo a professora de língua portuguesa, Rose Melo, e o professor de biologia, Vinícius Braz. Sejam bem-vindos, professores! Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, o Guilherme Rodrigues e a Márcia Moura, que está com a gente nesse bloco. Então é isso, agora é com você. Os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. Ligue para o nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, número 31 98295 2794. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que aparece agora na sua tela. Enquanto você envia suas perguntas, vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Vamos começar com a professora Rose. Professora Rose, tudo bem? Tudo bem, Dani. Conta pra gente aí, qual foi o tema do Enem nessa primeira semana do ciclo 5? Ok. Bom dia, Vinícius. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, querido aluno que está aí nos assistindo. Então, a nossa aula de hoje foi sobre o desenvolvimento da redação. Como fazer um desenvolvimento, quais as técnicas você pode usar, né? Escolher uma. Nós trabalhamos várias técnicas e aí, para você olhar qual que você tem mais intimidade, que você tem mais, que você gosta mais e poder usar. Né? Porque na aula anterior nós trabalhamos a introdução, então hoje nós vimos o desenvolvimento, o que deve conter nesse desenvolvimento para ficar um desenvolvimento forte, né? Quais os argumentos, então foi isso que nós vimos na aula de hoje. Obrigada, professora Rose. Tudo bem, professor Vinícius? Tudo bem, Oi, Dani? de novo. Oi de novo, né? Tempo que a gente não se vê, né, Pois Dani? é, conta pra gente aí, qual foi o tema da sua aula hoje no Enem? Então, bom dia, Rose, né? Primeiro tira dúvidas aí que a gente está junto, né, Rose? Bom dia, Márcia, nossa a intérprete de Libras. Márcia que adora interpretar nossas aulas, né, Márcia? Então, hoje, bom dia, estudante, pais, professores que estão aí nos assistindo. Hoje nós trabalhamos então uma aula sobre, né, a diversidade das plantas. Falamos aí do segundo grupo, né, das plantas terrestres, que são as pteridófitas. Como eu disse na aula, esse assunto, ele é um assunto que vai, né, vai coincidir com o assunto trabalhado no PET do segundo ano, mas ele também é de extrema importância para você que vai prestar o Enem, porque, como eu disse na aula, o Enem não vai te cobrar questão de nome e função, e sim como que ocorreu esse processo de evolução das plantas, quais as características que nós chamamos, né, de novas aquisições evolutivas que esses seres vivos eles ganharam e permitiram então essa conquista do ambiente terrestre, que foi muito importante, e falamos, né, sobre isso tudo exclusivamente para o grupo das pteridófitas. Ok, obrigada, professor Vinícius. Agora que já relembramos as aulas da professora Rose e do professor Vinícius, vamos passar para as nossas perguntas. E a nossa primeira pergunta de hoje é uma pergunta para a língua portuguesa. Professora Rose, o que são argumentos? Ok, então vamos lá, né? Nós vimos na aula de hoje justamente porque onde são colocados os argumentos? O que são os argumentos? Então, os argumentos, eles são colocados justamente nos parágrafos de desenvolvimento, né? Você pode ter um parágrafo de introdução, um de desenvolvimento ou 2 parágrafos de desenvolvimento e um de conclusão. Então, argumento, lá na introdução, nós vimos que você coloca a tese. E o que é a tese? É a opinião. Para toda opinião, você precisa argumentar, você precisa sustentar o seu argumento. Então, você, por exemplo, você é a favor das cotas ou contra, não interessa se você, não tem importância se você é a favor ou contra aquele determinado
problema lá que está na redação que você precisa discutir. Mas você precisa de ter argumentos. Por que você é contra? E como argumentar, professora? Foi isso que nós vimos hoje, né? Então você pode argumentar através de citações, né? Nós vimos de pessoas que tenha autoridade para falar sobre aquele determinado assunto. Você pode colocar exemplificação. Você pode colocar gráficos, dados estatísticos. É sustentar a sua opinião. É argumentar sobre aquilo que você falou lá no primeiro parágrafo, sobre a sua tese. Então, isso é argumento. E os seus argumentos, eles precisam ser fortes. Então, a partir do momento que você comprova o seu argumento, é um argumento forte. E para isso, você precisa acreditar naqueles argumentos. Então, você coloca os argumentos nos parágrafos de desenvolvimentos, ou no parágrafo de desenvolvimento, né? E é aquilo que você está comprovando, que você está sustentando o que você colocou na sua introdução. Excelente, professora Rose. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida para biologia. Professor Vinícius, qual a principal característica que diferencia as pteridófitas das demais plantas avasculares? Então, boa pergunta, né? O que nós vamos, então, diferenciar as pteridófitas das demais plantas avasculares, aí, que no caso, né, são as briófitas, vai ser a questão primordial, que vai ser a aquisição de quê? De vasos condutores, né? Tanto de seiva bruta quanto de seiva elaborada. Nós vimos, então, que as briófitas, elas são plantas avasculares, né? Elas não possuem tecidos vasculares que vão conduzir a água e os produtos finais da fotossíntese, digamos assim, os seus nutrientes, né? E com isso, então, permite com que essas briófitas, elas tenham um tamanho reduzido. Já nas pteridófitas, quando surgem, então, esses dois vasos, o xilema e o floema, que nós vamos ver nas nossas próximas aulas, aí, eles vão permitir com que a planta ela tenha o quê? Um maior porte e ela possa, então, viver um pouco mais longe de ambientes úmidos, o que não vai acontecer nas pteridófitas, porque nós sabemos ainda que as pteridófitas elas vão necessitar o quê? Da água para reprodução. Então, esse daí vai ser uma característica. Essa necessidade da água para a reprodução nas pteridófitas vai ser uma característica que vai diferenciá-las das demais plantas vasculares. Mas a presença de vasos condutores, a questão também de possuir raiz, caule, folha, verdadeiros. Vinícius, briófitas não possuem isso verdadeiro? Não, briófitas não possuem raiz, caule, folha, verdadeiro. Nós vimos nas nossas aulas que as briófitas possuem rizoide, que seria uma raiz, digamos assim, cauloide ou caulídeo, que seria o caule, e o filóide ou filídeo, que seria a folha, que não são verdadeiros. E já as pteridófitas, devido então a esses tecidos vasculares, permitiu então a aquisição de estruturas adaptadas. No caso das raízes para fixar a planta ao solo e a absorção de água, que no caso seriam as raízes, uma estrutura de sustentação a essa planta, que é o caule, e uma estrutura responsável em realizar a fotossíntese, que vai ser ali o alimento, né, dessa planta, que vai realizar a fotossíntese que nós sabemos que são tão importantes, que vai ser as folhas. Então, é mais uma diferença que vai diferenciar as pteridófitas das briófitas. Obrigada, professor Vinícius. Nossa próxima dúvida agora é para a língua portuguesa. Explique o argumento de autoridade. Ok. Então, vamos lá, né? Nós vimos vários argumentos. Como você pode argumentar. E um deles é o argumento de autoridade. E o que quer dizer autoridade nesse sentido aí? Então, é você. Se o tema da redação é saúde, é você citar uma pessoa que tenha nome, uma pessoa renomada naquele assunto. Então, vamos supor que é sobre alguma droga. Então, tem um médico que ele pesquisou, que ele tem vários artigos, que ele escreveu vários artigos sobre aquela determinada droga. Então, ele tem autoridade sobre isso.
Vamos supor, o Vinícius é professor de biologia, então ele fez pesquisa sobre um determinado assunto dentro da biologia. Ele tem artigos, ele aprofundou naquele assunto. Então, o Vinícius tem autoridade para falar sobre aquele assunto. E o seu argumento, você precisa de usar pessoas com nome, citar pessoas, né? Quando a gente fala assim, a citação que você vai colocar lá, tem que ser de uma pessoa renomada. Você não vai falar de qualquer pessoa, uma frase, uma expressão de qualquer pessoa que não tem nada a ver com aquele assunto, ou que não estudou, que não aprofundou. Então, quem tem autoridade para falar daquele determinado assunto é uma pessoa que estudou, que aprofundou sobre aquele assunto. Isto é argumento de autoridade. Ok, professora Rose, a nossa próxima dúvida também é para você. Posso usar figuras de linguagem na redação? Vamos lá, né? Então, as figuras de linguagem são importantíssimas. Pergunta ótima, né? Nós falamos que as figuras de linguagens, elas são assim, você vai encontrar no Enem, tanto nas provas, tanto em português, biologia, matemática, talvez, né? Porque sempre que tiver uma charge, que tiver uma tirinha, vai haver figuras de linguagem, né? Elas são importantíssimas. Para você interpretá-las depende mais de você, porque eu sempre falo, a figura de linguagem eu interpreto de uma maneira, a Dani de outra, o Vinícius de outra. Então, quando existe figuras de linguagem, eu sempre falo isso, ninguém nunca descarta ou acaba ou fala assim, essa é a interpretação. Não. Porque com figuras de linguagem, ela nos dá a possibilidade de ter inúmeras interpretações. Então, entre linhas eu respondi, né? Porque você não deve usar figuras de linguagem na sua redação. Por quê? Porque quando o corretor for ler a sua redação, ele vai ficar tentando decifrar o que você escreveu. Na sua redação, a sua linguagem tem que ser uma linguagem objetiva, uma linguagem direta. E quando você usa a figura de linguagem, ela fica mais... tem vários sentidos, várias interpretações, então, por isso, você não deve usá-las na sua redação. E principalmente, né, Rose, a metáfora, né, o caso da metáfora na redação, porque dependendo da metáfora que a gente utilizar, e no contexto político, histórico, sociológico, exemplo, você faz a redação hoje, aí o corretor ele vai corrigir daqui um mês, vai que o que você colocou hoje na sua redação, utilizou aquela metáfora, daqui um mês acontece alguma coisa que aquilo pode soar como, então fica uma coisa, igual você falou, várias pessoas interpretando, tem várias interpretações, e pode ser alguma que chegar e ler, pode, não, beleza, pode ser legal, esse daqui fez bem, ou outros entender, não, isso não tem nada a ver com isso, porque eu entendi desse jeito. Isso, então ficar bem claro que as figuras de linguagens, onde nós encontramos textos literários, músicas, charges, memes, não é isso? Redação do Enem, não deve. Fica a dica aí, viu, pessoal? Vamos para a próxima? Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida para biologia. O que é prótalo? Boa pergunta, todo mundo pergunta o que é prótalo e é muito interessante isso. O que acontece? Toda vez que a gente observa, vamos observar uma samambaia. Todo mundo aí conhece samambaia, já deve ter visto, pelo menos eu acho, né, que sempre quem tem casa de vó, casa de tio, sempre tem uma samambaia enfeitando lá tudo. O que acontece? A samambaia, a gente sabe que ela vai ser o quê? Um exemplo clássico de uma pteridófita. E as pteridófitas, né, elas vão ser o quê? Plantas vasculares, igual eu falei na última questão, e tudo. E ela vai possuir uma característica que vai ser a sua fase esporófito, a sua fase diploide, ela vai ser o quê? Dominante, que é diferente das briófitas, que a fase dominante vai ser a fase gametófito. Exemplo, na hora que você vai observar um musgo, que é um clássico exemplo de uma briófita, você vai sempre estar vendo a fase gametófito, que a fase esporófito simplesmente vai ser aquela hastezinha marronzinha, aquilo ali é o esporófito.
Já nas samambaias, né, nas pteridófitas e nos outros grupos das plantas, nós vamos ter o quê? A fase gametófito reduzida. E aí, Vinícius, o que tem a ver o prótalo com isso que você está falando? Simples, porque o prótalo, ou prótalo, muita gente fala, mas na verdade é prótalo, ele vai ser a fase gametófito aí da planta, das samambaias, das pteridófitas. Né? Mas como, Vinícius? Então, na hora que ocorre a germinação, quando então ocorrem os esporos, a produção dos esporos, no esporo, né, lá nos soros, vai acontecer então a meiose espórica. Eu acho que eu vou ir para o quadro para ficar melhor porque já complicou um bocado aqui um pouquinho. Vamos lá. Então a gente sabe o seguinte, que na folhinha da samambaia, né, então aqui ó, a gente tem lá bonitinho, atrás dela vai possuir vários, então vamos pegar aqui atrás, vários pontinhos aqui, marronzinhos, que a gente consegue observar que se a gente passa a mão, fica todo esfarelando um pouquinho, aquilo ali vai ser o quê? Soro. Vai ser o meu esporângio, o local onde vai ser produzidos os esporos. Dentro dos soros aqui, então, vai acontecer a meiose. Então, aqui o que era 2N, aconteceu aqui, então, a meiose. Lembra que eu falei na aula que a meiose a gente representa por R, por conta de redução. Feito isso, esses esporos germinados vai originar, então, uma coisinha assim, uma bonitinha, parecendo um coraçãozinho. Né? Ela vai ter algumas raízes, né? Algumas estruturas assim. Isso daqui é o meu prótalo e nela vai ser o que? O gametófito. O que é o gametófito? Vai ser a estrutura, então, que vai possuir os meus gametas, que vão produzir os meus gametas, que vão ter os gametângios. Onde eu tenho aqui, né, 2 gametângios, que no caso, não está parecendo até um olhinho. Tá mesmo. Vai ser o meu anterídeo. O que vai ser o anterídeo? Gametângio masculino, que vai produzir o meu anterozoide. E o outro que vai ser o arquegônio, gametângio feminino, que vai produzir o quê? A oosfera, o gameta feminino. Feito isso, então, o prótalo, ele vai o quê? Juntamente a água, vai transportar os gametas masculinos, os anterozoides, até chegar aqui, ó, no arquegônio, para ocorrer a fecundação. Ocorreu a fecundação, esse prótalo, então, ele vai o quê? Germinar, né? Vai desenvolver em uma estrutura que vai originar aqui, ó, a samambaia adulta, que já no caso já é uma fase esporófito, porque quando eu tenho 2 células haploides se unindo, N com N, 2 Ns. Então, prótalo, o que é? Vai ser o meu gametófito das pteridófitas, onde eu vou possuir as estruturas que são os arquegônios e os anterídeos. Tranquilo? Tranquilo, professor. Obrigada. Aqui. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é do Diogo Silva. Ele é estudante do Colégio Militar do município de Diamantina. Professora Rose, como saber se os meus argumentos são bons? Oi, Diogo, que bom, dá para perceber que você está assíduo aí, né? Porque já fez uma pergunta sobre a introdução, né? No Tira Dúvida anterior. Então, vamos lá, isso é muito importante, porque você pode ter argumentos fracos, médio e fortes, né? E para você tirar uma nota alta no seu desenvolvimento, na sua redação, os seus argumentos precisam ser fortes. A primeira coisa, você tem que refletir. Você acredita nos seus argumentos? Você acredita? Outro, eles são verdadeiros? Porque às vezes muitos alunos falam assim, professora Rose, muitos já me falaram que usaram dados estatísticos falsos, que não precisam ser verdadeiros. Mas não vai nessa não. Sabe por quê? Porque se o corretor for checar e ver que são falsos, você vai perder média, nota, né? Sua nota vai lá embaixo. Então, eles precisam ser verdadeiros. São dados estatísticos verdadeiros. Pode até ser que passou algum, mas não é bom, né? Outro, os seus argumentos levaram
alguém a refletir e a mudar de opinião sobre aquele tema que você está discutindo ali? Porque isso é importante. O que é o argumento? É, por exemplo, eu estou aqui conversando com o Vinícius, eu tenho uma opinião e ele tem outra, mas eu vou usar argumentos tão fortes que eu vou levar o Vinícius a repensar e às vezes até mudar de opinião. Entendeu? Então, argumento forte é aquele que leva o outro a refletir e até mudar de opinião. Então, você precisa pensar se você acredita, se eles são verdadeiros e se levou o outro a repensar e a mudar de opinião, né? E só deixando aqui, né, Diogo, que você está aí assistindo todas as aulas, ficar de olho, porque na próxima aula nós vamos falar sobre conclusão. E aí vamos fechar com chave de ouro para tirar 1000, né? Então já falamos da introdução, do desenvolvimento da redação e na próxima aula, conclusão, ok? Fica a dica aí, hein, Diogo? Vamos para a próxima. A nossa próxima pergunta é para biologia. O que são soros? Então, acabamos de falar aí, né, dos soros. O que vai ser? Soros. Isso. Polissemia, né? Pode ser. A gente não Isso. sabe se vai ser soro de vacina, né? Soro antiofídico, tudo mais, ou pode ser soros e na questão lá das pteridófitas. Mas então, como a gente está falando de pteridófitas, vamos focar aqui nesse ponto. Os soros, então, igual eu falei na última questão, que eu até fiz o desenho, vão ser aquelas estruturas, aqueles pontos marrons que vão possuir atrás das samambaias. Mas, Vinícius, a samambaia lá da minha casa não vai ter soro. Espera um tiquinho que daqui a pouquinho ela vai ter. Porque vai ser a fase onde ela vai produzir, vai ter o quê? A produção de esporos. Então, soros nada mais são do que os esporângios dessas pteridófitas. Lembram que eu falei com vocês nas aulas que, Vinícius, né, para que tanto nome em biologia, que a gente sabe, igual, né, gametófito, gametângio, esporo, então os esporófitos, o esporófito vai ser a fase onde eu vou ter a produção, no caso aqui, dos esporos. E esses esporos, eles vão ser produzidos onde? Em locais onde nós chamamos que vão ser o quê? Os esporângios. Esses esporângios, eles vão estar agrupados em estruturas que nós vamos observar que vão ser quem? Os soros, que é aqueles pontinhos marronzinhos que vão ter atrás das folhas das samambaias. Entendido. Soros. Isso. Vamos para a Aprendemos, próxima. né, Dani? Pois é, a próxima pergunta agora é para você, professora Rose. Qual a melhor técnica para fazer um desenvolvimento? Então, vamos lá. Não existe a melhor técnica. Existe a que você tem mais intimidade, a que parece mais com você, a que você tem mais propriedade para escrever. Então, nós vimos que pode ser, você pode colocar o argumento por exemplificação, dando um exemplo, por comprovação ou por autoridade, não é isso? Mas cabe a você, eu mostrei as técnicas, cabe a você, faça uma coisa, experimenta escrever uma redação com o mesmo tema, com várias técnicas. E daí você tira, gostei mais desta. Esta eu tenho mais intimidade, eu escrevi melhor, eu estou melhor. Aí você começa a escrever só com aquela técnica, ok? Você só vai escrever bem escrevendo. Então, faça muitas redações. E lendo, escreva, né, Rose? Lendo também. E para escrever bem, precisa de ler, precisa de conhecimento de mundo. Exatamente. Né, é bastante importante essa questão da leitura e que a argumentação hoje, biologia principalmente, tem muito que a gente pede, igual a gente estava falando no ao vivo de semana passada, a questão lá dos vírus serem seres vivos ou não. E aí eu e o professor Bruno, a gente estava aqui, a gente usou vários argumentos para falar, vírus pode ser vivo ou não. Aí a argumentação. E a gente só pôde fazer isso porque a gente lê, a gente estudou, então a gente conhece do assunto para estar falando. E isso é muito interessante. E justamente, como é a atualidade, pode ser que o seu argumento você vai tirar de onde? Lá de biologia, de história, de geografia. Então, isso é importante. Obrigada, professores. Vamos fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas do Enem, que no próximo bloco contará com a participação do
da professora Viviane Soares, de História, e do professor Vinícius Braz, que continua com a gente. Eu agradeço a presença da professora Rose e você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já!